muitas preciosidades, né? Já aprendemos muito com o nosso Salvador, e ainda nós estamos dentro do Sermão da Montanha, e ainda vai faltar alguns dias para nós chegarmos à conclusão dela, mas hoje eu pretendo, se assim permitir Deus, terminar o capítulo de número 6, que eu acho que é um pouco improvável, mas queria terminar o capítulo 6 para depois nós entrarmos no encerramento do Sermão da Montanha. Só para nós nos sintetizarmos aonde nós estamos, Jesus, assim que ele sai do seu batismo, ele vai então, conduzido pelo próprio Espírito ao deserto, e quando ele chega no deserto, ele vai ser tentado pelo nosso inimigo. Jesus, ele foi tentado através da indução de Satanás, e em tudo Jesus mostrou-lhe postura de servo e venceu Satanás através da palavra. Quando Jesus sai então do deserto, ele começa o seu ministério, e ao começar o seu ministério, nós aprendemos que Jesus subiu ao monte, e quando ele sobe ao monte, dentro desse monte ele começa então a ensinar os seus discípulos e toda a multidão que ali estava curiosos para ver quem era de fato esse mestre que estava sendo levantado ali no meio da Palestina. E Jesus então ele começa a ensinar as bem-aventuranças. Bem-aventurados mansos, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados todos aqueles que são perseguidos por causa do nome do Senhor. E ele nos dá uma ênfase de ânimo, que no meio da perseguição nós tínhamos que nos animar e nos exultarmos, porque grande era o nosso galardão. E quando então nós terminamos o sermão as bem-aventuranças, nós entramos aonde Jesus começou a ensinar acerca do sal, acerca da luz, mostrando para nós que nós estamos nessa terra, não simplesmente por estar, mas os verdadeiros seguidores de Cristo deverão desmontar as obras de Satanás, e nós, como sal e luz, nós fazemos a obra de Cristo, e fazendo a obra de Cristo nós desfazemos então as obras de Satanás, porque aonde há trevas, nós como luz chegamos lá com a luz, desfazendo então a obra maléfica. Aonde há podridão, aonde há incertezas, nós como servos do Deus vivente chegamos lá então com a purificação, chegamos com vida em nome do Senhor Jesus, e as obras que ao qual nós fazemos diante dos homens, Jesus diz que as nossas boas obras sejam para glorificar e exaltar então o nome do nosso Deus e Pai. E quando então nós chegamos no capítulo de número 6, Jesus ele começa a dar orientações. E quais foram as primeiras orientações que Jesus vai dar para os seus seguidores? Porque Jesus sabia que os servos dele receberiam poderes, autoridade, e ele mesmo nos dotou com essa tão gloriosa honra, que é de impor as mãos sobre os enfermos e os enfermos serem curados, de levantarmos as nossas mãos santas, sem ira, sem mácula, e abençoar aquele lugar, de chegarmos em determinados lugares e aquele lugar ser movimentado, ser mudado. Jesus sabia disso, e ele então já começa a partir desse capítulo 6 orientar e exortar a igreja a não deixar que o ego, a não deixar que a sensação de poder e autoridade venha sobressair o Criador, o Deus que nos chamou para esta obra. Então, olha só o que Jesus começa no capítulo de número 6, no verso de número 1. Guardai-vos de fazer as vossas esmolas ou boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Quando, pois, der esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas das sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Jesus aqui, ele já começa a mostrar que a igreja, os seus seguidores, têm que ser totalmente distintos daqueles que se dizem ser crentes, daqueles que se dizem ser seguidores de Deus.
porque aqueles que se dizem ser seguidores de Deus, quando ele ajuda o próximo, ele já ajuda com uma intenção. E qual é a intenção que ele ajuda? De status. Ajuda o próximo esperando aplausos. Você conhece essas pessoas que vai lá e doa uma cesta básica com um celular hoje tirando uma selfie, mostrando diante dos homens que está fazendo uma boa obra? Você conhece aqueles profetas que colocam a mão sobre os enfermos e até há uma cura sobre aquela enfermidade? Só que quando há cura para aquela enfermidade, as pessoas glorificam e ele entra na frente para tomar a glória para ele. Aí ele vai lá e coloca naquele cartaz bonito da quarta da vitória: venha para a quarta da vitória, porque aquele que tem um dom de cura estará naquela noite. Você conhece pessoas assim? Já viu cartazes dessa maneira? Então glória a Deus que eu não estou sozinho. E Jesus, prevendo que isso desde aquele momento acontecia e iria continuar acontecendo, ele começa a exortar aqueles que são igreja. Ele começa a ensinar os seus discípulos, lembrando que o sermão da montanha é direcionado para os seus discípulos. E se eu e você somos discípulos desse Jesus ao qual nós seguimos nos dias atuais, então nós temos que tomar por possessão os ensinamentos de Cristo Jesus. Sabe para quê? Para que nós não venhamos ser indagados como hipócritas, porque é isso que Jesus fala que essas pessoas são hipócritas. Pessoas hipócritas fazem o bem ao próximo, esperando o galardão para si. E Jesus falou aqui que na verdade esses que ajudam, querendo aplausos aqui nessa terra, literalmente já receberam o seu galardão aqui na terra, quando chegarem, porque eles podem ser salvos, tá? Jesus não falou que eles seriam condenados. Jesus disse o seguinte, que o galardão deles já será entregue aqui nessa terra. Contudo, a salvação não é pela obra. Lembra disso? A salvação é pela graça. Tem pessoas que fazem para se amostrar, mas dentro de si, ele confessou Cristo. Ele não é uma má pessoa, ele é um hipócrita. Então, quando chegar no céu, Paulo diz que a obra dele se desfará, porque lá no céu haverá o que? Galardão de ouro, prata, pedras preciosas, também madeira, palha e feno. Logo então nós entendemos que tudo quanto fizermos aqui nessa terra está catalogado dentro desses 6 tipos de galardão. Se nós pregamos o Evangelho, estamos aptos a dar o nosso pescoço, a degola, em defesa da nossa fé, para honrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pode ter certeza absoluta que estamos enquadrados dentro de ouro, prata e pedras preciosas. E esses minérios diante do fogo prescrutador, que é o olhar prescrutador de Cristo Jesus, esses 3 minérios diante do fogo, acontece o que com eles? Purificação. Saem as impurezas e ele se torna mais puro, porque Paulo vai nos ensinar o seguinte, que pelo fogo será provado as obras. Pelo fogo será provado as vossas obras. Então, pelo olhar de fogo, que é o olhar de fogo lá de Apocalipse, lembra que Jesus tem um olhar de fogo, que é aquele que sonda e conhece a intenção de cada coração? Se nós passarmos nesse tribunal e as nossas boas obras se enquadrarem entre esses 3 minérios, glória a Deus, recebemos os nossos galardões. Porém, se hoje estamos aqui nessa quarta-feira e ajudamos até o próximo, ou até viemos aqui na igreja de quarta, de domingo, mas somos relaxados, somos displicentes, fazemos a obra de qualquer maneira, fazemos o nome do Senhor Jesus ao mesmo tempo que Ele é glorificado, Ele também se torna neutro, somos tímidos, não falamos do amor dEle, somos aqui simplesmente membros, igual os pregos dos bancos, só estamos aqui, só sobrevivemos. Contudo, a Bíblia, o próprio Paulo vai nos ensinar que o tal será salvo. O tal será salvo.
E quando ele chegar no tribunal, ele vai passar pelo mesmo fogo prescrutador que os 3 minérios passaram: prata, ouro, prata, pedras preciosas. Contudo, esse que fez de qualquer maneira, relaxadamente, mas de alguma maneira alcançou a graça, alcançou a salvação. Quando ele chegar diante do tribunal de Cristo, vai passar pelo fogo: madeira, palha ou feno. E o que acontece esses 3 tipos de madeira no fogo? Será consumido, sofrerá detrimento. E aonde estará o galardão? Aqui na terra, porque ele já recebeu o galardão aqui na terra. Às vezes eu ajudo querendo me mostrar, às vezes eu venho na igreja limpar a igreja querendo me mostrar, às vezes eu vou para uma reunião querendo me mostrar, às vezes eu vou reger querendo me mostrar, às vezes eu estou como diácono querendo me mostrar, às vezes eu sou o pastor da igreja dirigindo o rebanho, mas eu estou aqui, sabe como? Como intérprete, querendo mostrar o meu conhecimento. Às vezes eu posso estar dirigindo uma igreja querendo mostrar que eu sou um bom condutor, que às vezes eu posso estar dentro da igreja mostrando para a igreja que às vezes eu sou um bom orador, às vezes eu sou um bom expositor da palavra. E você sabia que tudo isso, se eu fizer com má sinceridade, estou recebendo um galardão aqui nessa terra? Posso ser salvo, mas quando eu chegar lá, sabe aquela irmãzinha que está lá no canto, às vezes não fazendo muito, mas só orando, fazendo as boas obras em oculto, falando do evangelho, e ninguém vê. A hora que chegar lá, vai receber um galardão desse tamanho. E às vezes o pastor da igreja recebe um desse tamanhozinho aqui. Com Cristo não tem barganha, com Cristo não tem enganação. Eu posso enganar a todos, e todos podem me enganar, mas aquele que tem um olhar prescrutador e é apto para decidir qual é a intenção do coração, ninguém engana. E naquele grande dia, nós ouvimos que o próprio Jesus disse: haverá muitas surpresas. Aquele que eu achei que teria o maior galardão do mundo, às vezes nem vai estar lá. E às vezes eu achei aquilo que eu achei que não ia ter nada, recebe um galardão lá que é inexcusável, nem conseguimos calcular o tamanho. Mas ainda assim, sabe qual vai ser o lucro? Se estivermos lá. Porque se estivermos lá, é salvação. O problema vai ser ficar aqui. E Jesus está às portas, viu? Breve ele está aí. Breve ele está aí. Ah, pastor, mas já faz 1000 anos. Louco! Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Muitos têm como tardio a volta de Cristo, mas Deus é longânimo, permitindo longos dias para que muitos venham se arrepender, para que naquele momento, que será como os dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, se davam em casamento, quando de repente veio o dilúvio. Assim será também a volta do Filho do Homem. Como sai um raio do Oriente e se põe até o Ocidente, será a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, eu e você que estamos no dia, vigiamos, sejamos alerta, porque quando disserem a paz e segurança, lhe virá repentina destruição. Israel está passando por poucas e boas, e nós aqui achando que estamos passando por dificuldades, passamos por lutas pessoais, que nós mesmos criamos às vezes, passamos por aflição de terceiro, mas o problema está lá, a encrenca está lá, e para ela se desprender para cá, é 2 minutos. Então, irmão, o negócio é nós estarmos firmes com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que o reino que ele disse que não é dessa terra, o reino que ele disse é aquele que está no céu. Só que eu e você já participamos desse reino, porque eu e você já levantamos os nossos olhos, falamos audivelmente que somente Cristo é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele é o nosso Redentor. E Jesus então ele começa a combater a hipocrisia. E depois que ele termina de combater a hipocrisia, ensinando que nós temos que fazer o seguinte,
Mas quando tu deres esmola, verso 3, não saiba a tua mão esquerda que a direita faz, para que a tua esmola seja dada em secreto, e o teu pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Olha só que interessante, quando você faz a quem, se você ajuda a todos sem olhar a quem, Deus se compromete em te sustentar em todas as suas pisaduras, porque além de você garantir o teu galardão, Ele vai te honrar aonde você estiver. E não confunda honra com riqueza. Esse é o mal do nosso momento, é achar que prosperidade está em ter dinheiro na poupança, em ter um trabalho lucrativo. Tem muita gente achando que finanças é motivo de prosperidade. Faz parte? Faz, mas não é isso que se resume prosperidade. Prosperidade vai muito além disso, vai muito além disso. E dentro desse princípio de prosperidade, só tomando um gancho aqui, mês que vem nós vamos ter um seminário extraordinário aqui em Monte Alto, coisa muito boa para aqueles que querem aprender o que é prosperidade. Vai ter uma palestra sobre fé e finanças dentro da nossa sede. Depois eu explico com mais calma o que vai acontecer ali. Mas se eu sou você, eu já me preparava para isso, já me organizava para isso, porque você vai aprender literalmente o que é prosperidade. E prosperidade, como eu disse, não está vinculada somente à riqueza. Riqueza é simplesmente uma condição da prosperidade. Você é rico, mais do que milhões de milhares de pessoas. Você é bem-aventurado, mais do que milhões de milhares de pessoas. Você tem que 90% da população não tem. Só a liberdade que você tem de estar aqui já é motivo de você glorificar Deus pela prosperidade que Ele está te dando. Só pelo ar que você está respirando já é motivo de você glorificar ao Senhor. Só pela família, pelo filho que nós temos, já é motivo de nós glorificarmos ao Senhor. Sabe esse trabalhinho que às vezes é mirrado, que você fala assim, não, eu não merecia isso? Irmão, aquieta-te. Você tem aquilo que você merecia ter, mas Deus te deu por graça, e é um dom dado dele para você. Então glorifique, porque era para você estar muito pior do que você está hoje. Não se esqueça que o ruim é melhor do que o pior, porque pode piorar. O ruim é melhor do que o pior, porque pode piorar. E no meio da piora, se você estiver em Cristo, olha isso, se você estiver em Cristo, Deus te sustentará naquilo que é necessário para a tua vida. Deus vai te sustentar, porque é promessa dele. O que você quer que faça para você, faça para os outros também. Daqui a pouquinho nós vamos ver Jesus ensinando isso. Então, depois que Jesus ensina tudo isso, ele entra para a segunda parte, que é a partir do verso de número 5. Jesus vai nos ensinar a orar. Irmão, ou o povo crente que não sabe orar. Entenda uma coisa, o Pai Nosso não é uma reza católica. Eu não sei de onde que tirou isso. Pai Nosso é uma reza católica. Da onde tiraram isso? O Pai Nosso é uma oração bíblica ensinada por Cristo Jesus. Então a oração é da igreja. Oração, Pai Nosso, é da igreja, é bíblico. Então não feche a oração do Pai Nosso. Todavia, o Pai Nosso não é uma oração para ser recitada somente. Se precisar ser recitada, recite, porque você está recitando as Escrituras, portanto, ela não é somente para ser recitada. Você já marcou, né, Arthur? Eu recorrigi aqui na hora já. O Arthur marca tudo que eu falo errado lá, depois foi me zoando. Eu estou esperto aqui agora com ele. Então, ela não é uma oração simplesmente para ser recitada, mas é um modelo de oração. Ela é um modelo, é um baluarte ali para nós seguirmos os padrões de oração. Porém, Jesus, antes de chegar no Pai Nosso, ele começa a falar assim, quando orares, não seja como hipócritas. Opa, olha a hipocrisia aí de novo. Pois se
compazem em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, que já receberam o seu galardão. Você conhece aqueles irmãos, agora eu vou falar de irmão, aqueles irmãos que na hora da conversa, tudo bem, legal, tal, mas a hora que ele recebe a oportunidade de orar, ele chega e fala assim: eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aí ele começa: infadável Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, nesta pleia de pessoas na Tua presença. Você conhece de pessoas assim? Que muda o tom de voz, que começa a falar coisas às vezes que nem existe, só para mostrar santidade, porque ele está pingando azeite, e ele sabe fazer uma oração tão bonita, que vai tocar o âmago das pessoas. Sabe aquela pessoa assim? É hipócrita. Quando orar, ora na tua simplicidade, Jesus está falando. Quando for falar, fale da tua maneira, do teu jeito. Fale sabe aquela intimidade que vocês têm? Às vezes quando você vai orar, ore, mesmo que erre a palavra, não tem problema. Ore dessa tua simplicidade. Não queira ser aquilo que você não é. Tem irmãos que fazem com sinceridade. Tem irmão que vai lá e começa a orar bonito, mas é na sinceridade deles. Mas uma grande maioria ora só para mostrar para a igreja que tem uma oratória. Ele acha que mudando a voz, vai mudar a entonação da voz, vai mostrar mais autoridade. Irmão, não mostra nada não, só mostra mais hipocrisia. Eu vejo muito isso em mulheres que vão começar a pregar e começam até a colocar uma roupagem de homem para pregar. Irmãos, isso é ridículo. Foge de princípios, tira a essência da sanidade da pessoa. Começa a colocar uma hipocrisia diante da igreja, achando que a igreja é tola. A igreja não é tola não, pera lá. Algum de vocês aqui está sendo enganado? Claro que não, a Bíblia vai nos informar que nós somos o povo mais sábio da terra. Então se eu trabalho com hipocrisia como a noiva, eu não estou afrontando a noiva, mas eu estou afrontando o noivo. Se alguém aqui tiver um pouco de insanidade, vai lá e mexe com a Cíntia. Vai lá, briga com ela, faça qualquer coisa, você vai ver só o que vai acontecer. Se eu sou capaz de dar a minha vida pela minha esposa, se eu, sendo homem, falho, sou capaz de enfrentar qualquer coisa pela minha esposa, agora imagine Cristo pela noiva dele. Então existe uma hipocrisia muito grande no meio da evangelicação, no meio dos evangélicos. Existe uma hipocrisia muito grande com nome de poder. Existe muita loucura em nome de fé. Existe muita insanidade em nome de honra. Irmãos, Jesus ensina a sermos simples nas nossas orações. Você não precisa se mostrar para orar. Se você tem condição de orar retoricamente, glória a Deus, Jesus não está falando nada contra isso. O que Jesus está falando é contra a hipocrisia daqueles que fazem para se aparecer. E geralmente os hipócritas são aqueles que suavam a santidade, são aqueles que se olhassem para eles seriam batizados com o Espírito Santo. Cuidado com isso, cuidado com essas brincadeiras. Porque, pastor, eu não faço. Então se antecipe antes, não faça mesmo. Mas você pode ser pego de surpresa para ser um orador na casa de um amigo, na casa de um irmão, na casa do seu pai. Então ali na sua simplicidade, ore com sinceridade, e o Deus que entende a tua sinceridade te honrará perante os homens. Olha só o que Jesus continua falando: mas quando tu orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai
sabe o que vos necessita, antes de vos lhe perdisse. Portanto, pausa aí. Oração que Jesus está ensinando aqui em secreto não quer dizer necessariamente em um lugar, em um espaço geográfico, tá bom? Oração em secreto está falando de entrar dentro do seu aposento. E aonde é o seu aposento? Jesus está se referindo à sua própria consciência, à sua própria mente, porque o lugar mais secreto aonde você pode estar é dentro de você mesmo. Aí dentro de você, você grita, você berra, você toca trombeta dentro da sua mente e ninguém escuta. O lugar mais secreto aonde você pode estar é dentro da sua mente, e é em espírito e em verdade, porque muitas pessoas entram dentro do quarto, fecham a porta e oram para benefício próprio e não recebem nada. Não é isso que Tiago fala? Oreis e não recebeis, pedis e não recebestes, porque pedistes mal. Muitas pessoas acham que pode enganar a Deus mesmo lá dentro e idolatram um cantinho da oração, idolatra o momento da oração. E se tiver alguém morrendo, ele não ajuda porque ele está no momento de oração dele. Não, agora eu não posso porque é o meu momento de oração. Você conhece alguém assim? Eu conheço, e não são poucos, porque idolatram o momento. Às vezes deixam de ajudar o próximo por causa do momento de oração. E Jesus não ensina isso. Jesus, ele vai pegar na veia até acerca do sábado com os judeus. Fala, Deus mandou guardar o sábado, legal, mas acima do sábado está a pessoa. Acima da guarda existe a compaixão. Em cima da minha devoção existe o amor. Então Jesus está querendo dizer o seguinte: aonde você estiver, e se é aquele momento, entra no teu quarto e grite para o teu pai que te vê em secreto. Já pensou se Pedro, na hora que ele estava afundando, lembra de Pedro quando ele desceu do barco e ele começou a andar sobre as águas, deu o primeiro passo, aí de repente ele começou a afundar. Já pensou se Pedro ia ter que dar um jeito de ir até o quarto dele para orar para Deus atender ele? Ele ia estar lá debaixo do rio até hoje. Irmãos, não existe lugar geográfico, não existe momento, hora. Lógico que se você tiver a oportunidade de separar um momento para estar orando, não tem problema com isso. O problema maior está em santificar em excesso aquele momento. Vou falar uma coisa aqui, e até os irmãos que estão nos assistindo, e graças a Deus tem bastante irmão, tem irmão do Rio de Janeiro, tem irmão de Manaus, tem irmão de outros países assistindo as lives que está fazendo. E talvez vai até chocar alguns ainda não, que já sabem, mas outros pode ser que choque. Tem crente que se sente mais santo porque ora às 3 da manhã. Não, eu vou orar. Tem grossa voz, eu vou orar às 3 da manhã porque às 3 da manhã a fila é menor. Você já ouviu isso? Já? Irmãos do céu, quantas vezes, eu estou falando de mim agora, quantas vezes eu não me martirizei, falando assim: Senhor, eu não sirvo para o ministério, eu não sirvo para ser pastor, porque eu não consigo orar de madrugada, eu não consigo orar às 3 da manhã, e até hoje eu não consigo orar às 3 da manhã. Senhor, eu sou um miserável. Não, porque eu vejo aquele homem andando e falando: eu oro às 3 da manhã. Eu vejo aquela mulher andando e fala: eu oro às 3 da manhã. E enche o peito para falar, como se aquilo lá fosse motivo, fosse mais santo do que aquele que não ora. E eu fiquei, anos, não foi meses, foram anos me martirizando, falando: Senhor, por que
Senhor, eu não consigo, eu tento, mas a hora que eu dobro meu joelho, eu durmo. Ah, vai falar que você não faz isso também, vai. Ah, eu estou sozinho nessa? Claro que não, eu sei, eu não sou bobo. Não estou sabendo que os irmãos que estão assistindo também sabem disso, não é assim. Mas irmãos, até que um dia, e usam a Bíblia, e isso é o pior. Eu amo os que me buscam, e os que de madrugada, como que é? Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam. O que me busca acha. Usam a Bíblia. Até que um dia, irmãos, até que um dia, louvado seja o nome do Senhor, porque chegou esse dia. Eu, por curiosidade, eu fui ler o texto. Eu fui lá ler a Bíblia. Falei, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu fui ler o texto. E quando eu comecei a ler o texto, sabe o que estava sendo falado no texto? Sobre sabedoria. Não estava falando sobre oração. Eu amo os que me buscam. E Jesus e o Salomão estava falando sobre a sabedoria. Eu amo aqueles que me buscam a sabedoria. Não está falando de oração, primeiro ponto. Segundo ponto, o que é madrugada? É às 3 horas da manhã? Se tem alguém orando às 3 horas da manhã, saiba que para judeu e dentro da Bíblia isso não é madrugada, tá? Madrugada é às 6 horas da manhã. Esse é o segundo ponto. E terceiro ponto, a palavra ali não é madrugada, de noite, é proeminência. O que é isso? Em primeiro lugar. Quando eu entendi isso, eu entendi o seguinte: poxa Deus, antes de eu ir trabalhar, eu te busco em primeiro lugar. Poxa Senhor, antes de eu comprar um carro, eu te busco em primeiro lugar. Oh Jesus, muito obrigado, que antes de eu fazer uma boa ação, eu te busco em primeiro lugar. O texto está se referindo a isso. Antes de qualquer ação, buscamos a Deus em primeiro lugar. E quem busca Ele em primeiro lugar, achará. Pega o texto e vai ler se você não vai ver isso daí. Pastor, é errado então eu orar às 3 da manhã? De maneira nenhuma. Continue orando às 3 da manhã. Continue orando às 6 da manhã. Continue orando à meia-noite, não tem problema nenhum. Sabe qual é o problema? É achar que você que ora às 3 da manhã é mais santo do que aquele que ora ao meio-dia. Isso é o problema. Por causa dessa hipocrisia, quase que eu falei no meu ministério. Eu me martirizava todos os dias porque eu não conseguia orar de madrugada. Até que eu entendi que Paulo nos ensina: orai sem cessar. Orar em todo momento, sem cessar. Em todo momento. Vocês estão pegando junto, né? É orar em todo momento. É orar, meu irmão, antes de trabalhar. É orar no trabalho. É orar na escola. É orar no banco. É orar no mercado. É orar na dificuldade. É orar na bonança. É orar pelo próximo. É orar pelo irmão. É orar pelo pastor. É orar pela igreja. É orar pela palavra. É orar por tudo. Em todos os momentos. Eu não tenho que ficar um momento sem orar. Porque aquele que está ligado, vinculado a Deus, ele não tem momento fora de Deus, porque todos os momentos é ligado com Deus. Então vivemos em constante oração. Então não limite o espaço e nem o tempo. Eu sei que eu estou mexendo no vespeiro pentecostal aqui hoje. Eu estou mexendo no vespeiro pentecostal. Mas se me provar é ao contrário, eu mudo minha ideia também. Não tem problema nenhum. Como Deus deu não dá a possibilidade do Pai de orar e madrugada para pegar falso profeta também. Lembra da profecia no Califórnia? O pai recebeu? Qual? O profeta falou: eu tenho resultado das madrugadas dos orações. Perfeito. Irmão, uma vez, o profeta adora pegar pastor, né? Principalmente quando o pastor está sentado nessa cadeira aqui, assim, ó. Aí virou um profeta. Olha que ele virou assim para mim e começou a falar, e falar, e falar. E Deus tem ouvido as tuas orações na madrugada das 3 horas. Aí eu olhei assim e falei assim: vixe, errou feio, filho. Errou feio. Você estava nesse dia? Estava, o pastor Zé Franco estava lá.
Eu olhei assim, a hora que eu olhei para minha esposa olhou para mim e falei, vixe, errou feio essa, hein? Vamos ver se o resto ele acerta, porque essa ele errou. Amém, meus irmãos? Deu para entender então aqui? Glórias a Deus. Depois então Jesus vai agora nos ensinar um modelo de oração. Verso de número 9. Olha lá. Portanto, vamos ler alguma coisa aqui? Orando em vãs repetições. Bom, vocês já sabem já, isso daqui. Que nós não devemos de ficar orando sempre incansavelmente a mesma coisa. Isso daí, muitas das vezes, mostra falta de fé. Sabe quando é que eu sei que eu tenho fé? É quando Deus não me responde. Eu só entendo que eu tenho fé quando Deus não me responde. Porque se Ele me responde, é concretização, é confirmação. Mas quando Deus não me responde, eu permaneço ali firme, permaneço aos seus pés, permaneço ainda fazendo a obra dele, é sinal que você tem fé. Fé em questão de Deus responder às suas orações. Tem coisa que você vai pedir, tem cura que você vai pedir que você não vai receber. Não vamos ser hipócritas. Tem cura que você vai pedir que não vai receber. Tem coisa que você nunca vai pedir que você vai receber. Por que isso acontece? Porque Deus que é nosso Pai, Deus que é nosso Pai, sabe aquilo que é o melhor para nossas vidas. E nada, entenda isso, isso é a tua convicção, nada que aconteça na sua vida, está fora do controle daquele Deus que você serve. E tenha convicção de que todas as coisas é para a glória do nome dele. Você precisa ter fé para continuar caminhando, marchando, mesmo quando tudo está dando errado. Isso é a loucura do Evangelho. Isso é a loucura de ser crente. Parece que está tudo desabando, mas você permanece ali. Sabe por que você permanece ali? Porque aquilo que você está vendo é temporal, mas aquilo que você não está vendo é eterno. O que Deus conhece dentro de você não é simplesmente o seu corpo físico, mas Ele conhece a tua alma, e para Ele vale muito mais a tua alma do que o mundo inteiro. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então é isso que Deus quer. Ele quer que você permaneça fiel, mesmo quando tudo está parecendo desmoronar. Tenha fé, continue convicto de que Deus está conduzindo os seus passos para que de alguma maneira você possa alcançar a eternidade de salvação juntamente com Ele. E gentios aqui, o Arthur ainda até me lembrou uma coisa do sábado. Tem pregador que fala assim: tudo que não é judeu é gentil. Mentira, não é isso, tá? Não é isso. Você já ouviu já essa expressão? Tudo que não é judeu é gentil? Não é assim que funciona. Fomos ensinados errado, tá? Gentil é o povo pagão, é o povo que idolatra outros deuses. Gentil é aquele que tem uma miscigenação religiosa. No caso da época, adorava os deuses gregos, os deuses romanos, se misturava com os cananeus, se misturava com os povos amorreus e tudo ali. Então aquele que não era judeu era gentil, no sentido de idolatria, de adorar outros deuses e outras etnias. Agora, no caso hoje, gentil continua sendo aqueles que adoram outros deuses. Nós somos igreja, tá bom? Nós somos igreja. Pastor, somos cristãos? É até bom falar isso daqui. Caso da questão cultural nossa, hoje nós falamos, somos cristãos. Questão cultural. Todavia, eu dizer ser cristão não me define. Sabe por quê? Porque o catolicismo é cristão, o espiritismo é cristão, os testemunhos de Jeová são cristãos, os mormons são cristãos, os presbiterianos são cristãos, batistas são cristãos, e a Assembleia de Deus é cristã. Então dizer sou cristão não define o que eu sou,
porque eu posso ser de qualquer uma dessas linhas de pensamento, assim, melhor dizendo. O que nos define? E outra coisa, a palavra cristão, quando foi mencionada lá em Atos, não foi para elogio dos crentes, mas foi como zombaria. Então dizer cristão etimologicamente está se referindo a uma zombaria, não está se referindo a uma classe social, tá bom? Contudo, na nossa contextualização, cristão se tornou aqueles que seguem a Cristo. Porém, existem ramificações dentro desse tal chamado cristianismo, assim como existem ramificações dentro do judaísmo. Dentro do judaísmo existe fariseus, saduceus, essênios, zelotes e tantas outras ali que surgiram. E a igreja saiu de dentro do judaísmo. Então a igreja nunca deve falar mal dos judeus. Um crente, uma igreja, um homem e uma mulher que se diz está dentro da igreja, falar mal do judeu é um hipócrita, porque a nossa doutrina vem do judaísmo, os nossos seguimentos vêm do judaísmo, a nossa linha tênua vem diretamente dos judeus. Paulo ensina a lei judaica e nós, como igreja, seguimos a lei judaica. Então, um cristão ou uma igreja que não ora pelos judeus é um hipócrita. Nós temos que nos doer quando eles choram, porque são nossos irmãos, porque para Deus existe um povo, disfarça, 3 povos. Quais são eles? Judeus, igreja, gentios. Povo peculiar, judeu. Povo salvo pela graça, igreja. Povo que será condenado, gentios. Deu para entender isso daqui? Olha a rodada que eu dei para chegar. Um denominador aqui. Quando Jesus se refere aos gentios, está falando no sentido de não confiar no Deus que te chamou. Porque Ele mesmo vai falar agora. Deus sabe muito bem tudo que você precisa antes mesmo de você pedir. E se nós confiamos nele, pedimos uma vez e esperando que no tempo certo, no momento certo, que ele acha que deve te acontecer, acontecerá. Por isso que Jesus vai falar um pouquinho mais para frente. Não estejam ansiosos por aquilo que há de acontecer sobre a sua vida. Não estejam ansiosos pelo que vestires e pelo que comeres, porque o vosso Pai conhece e sabe tudo aquilo que você precisa. É no próximo bloco, mas não vai dar tempo de nós falarmos desse bloco, porque eu vou entrar agora aqui no Pai Nosso, e que não é um Pai de um indivíduo. O Pai é nosso, tá bom? Contudo, devemos entender que antes de Ele ser Deus do mundo, Ele é meu Deus. Olha só que interessante, é até paradoxal, né? Ele é Pai nosso, mas antes de Ele ser Deus de todos, Ele é meu Deus. Doideira, né? Mas inteiramente sensato, porque Ele é Pai nosso. O próprio Jesus começa falando então a oração, portanto, vos oreis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Jesus nos dá um modelo de que o Pai ao qual nós servimos é o Pai nosso. Jesus está se incluindo. E Jesus, irmãos, é Deus. Você entendeu? Jesus está se incluindo dentro. E ele fala, Pai nosso. Por quê? A ideia de paternidade não é dada simplesmente ao genitor. Tipo, eu sou pai do Arthur. Que se ele escrever alguma coisa, eu puxaria ele. Eu sou pai do Arthur, como genitor. Só que eu não sou pai de todos.
vocês, porque vocês não saíram da minha entrega. Eu sou pai, por exemplo, de algo que eu crio, porque eu criei aquilo lá e eu recebi a paternidade da minha criação. Por exemplo, eu crio o microfone e recebo a paternidade pelo microfone, e muitos recebem até o nome do seu criador. No caso, por exemplo, não sei porque veio isso na minha mente, mas guilhotina é um nome doido, não é? Mas veio o nome, foi batizado daquele instrumento pelo seu criador, que o nome dele também era guilhotina, ou seu sobrenome era guilhotina. Então deu um nome àquilo que foi criado. E tantas outras coisas. Alguém pode me dar uma ideia aí? Tem tanto que me surgiu até da mente. Hã? Não? Tantas outras coisas aí que foram criadas, que recebeu então o batismo daquela coisa criada pelo nome do seu Criador. Aqui no caso, Jesus está mostrando que Deus, Ele é Pai transcendental. Ele é o Pai não simplesmente dessa criação, mas Ele é o Pai de toda a criação, seja no céu, seja na terra, seja debaixo da terra, seja hostes, seja potestades, seja principados. Deus é Criador de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. Não se assuste, mas Deus, Ele é muito além da existência. Deus, Ele criou a sua própria existência, para que eu e você possamos entender que existe um Criador. Jesus recebe a paternidade do que? Da eternidade, porque Ele é o Pai da eternidade. Satanás recebe a paternidade do que? Da mentira, porque ele é o pai da mentira. Então Deus, Ele é Pai nosso, Criador de todas as coisas, que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que Jesus quis dizer aqui com esse santificado? Quer dizer que eu tenho o poder de santificar o nome de Deus? Não. Eu reconheço a santidade do nome de Deus. E essa santificação aqui é explícita e única do Deus Criador. Quem estava aqui domingo? A maioria, né? Lembra do texto que foi lido? De 1 Timóteo 6? Abre lá em 1 Timóteo 6. 1 Timóteo, capítulo de número 6. Olha só o verso de número 15, o 15 e o 16. Talvez muitos não entenderam quem é o Deus e aonde Ele está. Olha lá. O qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor. Então quer dizer que ninguém viu Deus. Nem Abraão viu Deus, nem Moisés viu Deus, nem Davi viu Deus, nenhum homem viu Deus. Nenhum. Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador, ninguém viu Deus. Nós vimos o seu Filho, nós vimos Cristo, nós entendemos Cristo, mas o Deus Pai, porque até mesmo o próprio Cristo, Ele falava o quê? Eu vim aqui não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai. Eu estou aqui para cumprir a obra do meu Pai. E outra coisa, Jesus nunca chamou Deus de Deus. Jesus nunca chamou Deus de Jeová. Jesus nunca chamou Deus de Yahweh ou de Elohim. Jesus nunca chamou Deus por esses pronomes. Pesquisa ali e mostra onde foi que Jesus chamou Deus de algum dessas qualidades ou desses pronomes. Jesus sempre chamou Deus de Pai. O meu Pai, o nosso Pai, Abba Pai. Sempre chamou Ele de Pai. E quando Deus, olha lá, continuando aqui, e quando Jesus nos transformar em um corpo de glória,
ele vai lá nos mostrar o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Verso 16: aquele que tem, e só Ele, olha isso daqui, irmão, que imperativo, só Ele tem, só Ele tem a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, o qual seja a honra, poder, sempiterno. Amém. Deu para entender quem que é o Deus Pai? Agora você tem um pouquinho de noção de quem é o Deus que você serve? Nós estamos sendo bem-aventurados e abençoados, sabe por quê? Por Cristo, que é o nosso Deus também, que é da mesma essência do Pai. Por isso que Jesus falou: ninguém pode vir ao Pai senão por mim. No caso, Ele. Ninguém pode vir a Deus senão por Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então Jesus está falando o seguinte: esse Deus que nós temos que santificar habita nesse lugar inacessível. Então eu entendo, não se assustem mais uma vez, que Deus não está no céu. Deus está além do céu. Ele está em uma dimensão inacessível. Por isso que o Salmo de número 113 vai falar, vai nos ensinar e nos ensina que Deus se inclina para ver o que está na terra e debaixo da terra. Ele se inclina para ver o que está no céu e na terra. Se ele se inclina para ver o que está no céu, é sinal que ele está acima do céu. Olha só o rodeio que eu estou fazendo, só para você entender que o Pai que nós servimos é santo, e que não devemos de usar o seu nome em vão, de que nós não devemos de brincar com a santidade de Deus, porque muitos crentes zombam e brincam, e por que não dizer que são ateus crentes, que tem um ateísmo dentro dele, porque zombam de Deus. Porque você acha que Deus está preocupado com o ateu? Deus não está preocupado com o ateu, não. Quem deveria estar preocupado com o ateu somos nós, que é nós que temos que falar do Evangelho para eles. E se o Espírito achar por bem de convencê-los, será convencido, e não tem quem vai arrebanhar eles da mão de Deus depois. Só que Deus está muito mais preso com a hipocrisia de um santo do que a sinceridade de um injusto. Deus não quer que eu e você, como igreja, blasfemamos o seu nome, porque o Senhor é santo, e nós temos que reconhecer, santificar o seu nome. Então olha só o que Jesus está falando, olha só o modelo que Jesus está falando. Antes de começar a orar, reconheça que todas as coisas que acontecem, que aconteceu e que acontecerão, é por obra de Deus, porque Ele é o Pai, nosso Pai. Todas as coisas estão sobre Ele, e além de Ele ser o Criador de todas as coisas, Ele também tem intimidade com os filhos. Além de ser sustentador de todo o universo, e que o universo não cabe dentro dele, Ele também se faz tão pequeno e habita dentro de nós. Então esse Pai é pleno. Esse Pai é pleno, não somente no céu, mas também na terra. Ele é completo e Ele é santo, e nós devemos de santificar. Então nós temos que reconhecer o seu poderio, temos que reconhecer a sua magnitude e temos que reconhecer a sua santidade. Quando entendemos isso daqui, começamos a orar, porque os 3 primeiros pontos está, meu Deus, já acabou de orar. Os 3 primeiros pontos está em reconhecê-lo. Depois que reconhecemos,
começamos então a oração para nós. Verso de número 10: que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora a oração se tornou horizontal. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Só vou terminar de ler, tá? Assim no céu, perdoa nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos conduza à tentação. Espera lá. Deus pode levar alguém a pecar? Tiago vai falar: quando for tentado, não diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode tentar ninguém. Provação é uma coisa, tentação é outra. Pastor, então como entender esse texto? Não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Semana que vem nós continuaremos. Não perca o próximo capítulo. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Se eu for entrar agora aqui, nós vamos precisar de bastante tempo, então vai nos impedir aqui. Breca aí. Assim nós perdoamos a dívida. Que dívida é essa? Eu tenho que perdoar aquele que está me devendo 1 milhão? Ai, meu Deus do céu, e agora, hein? Será que eu tenho que perdoar? Mas você consegue perdoar aquele que está te devendo 10 reais? E agora? Como que nós vamos? Qual vai ser o desfecho dessa oração aqui que Jesus está nos ensinando? Então não perca a próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Só não vou falar nessa live mesmo, bate-caverna. Amém, meus irmãos? Que o nosso Deus possa continuar abençoando a vida de cada um. Muito obrigado pela paciência. Se ficar complicado de entender, irmãos, isso é muito sério, tá? Se ficar complicado aí na tua cabecinha de entender, não se sinta intimidado. Levanta a tua mão, fica de pé e fala: pastor, eu não entendi isso. Fica à vontade. Tá? O que nós não podemos é ficar com muitas dúvidas. Dúvidas, até eu tenho, muitas ainda, tá bom? Muitas, não são poucas, são muitas. Porém, eu não quero que ninguém fique com dúvidas. Tá bom, meus irmãos? Amanhã, então, ensaio com os nossos jovens. Sexta-feira, escola bíblica noturna. Sábado, ceia do Senhor, nossa querida Santa Ceia, lá na nossa sede. Domingo pela manhã, reunião de obreiros e liderança. Então, não perca. Se não puder ir, justifique. Tá? Se não justificar, para mim, eu vou chegar lá como se não foi. Se falar assim: pastor, eu não posso estar, pode ir lá ver que todos que me falam que não podem estar estão justificados. Com 3 faltas, corte, tá bom? Então justifique. Reunião de obreiro no nosso domingo pela manhã. Domingo, um glorioso culto aqui na nossa congregação do Jardim Canaã. Feito assim, vamos nos colocar em pé. Vamos aqui então fazer